Vale a pena adquirir o Moto G54 agora em 2024, depois que ele baixou muito de preço? Ou será que é melhor investir um pouco mais e levar o Moto G84? Esse G84 eu peguei lá na Outlet do celular, comércio especializado na compra e venda de smartphones usados. Uma ótima opção pelo custo-benefício dos seus produtos, que vem sempre acompanhados de 6 meses de garantia e carregador. Os Moto G54 e 84 foram lançados juntos em setembro de 2023, com as novas opções ali para linha mais popular da Motorola. Mas já no lançamento, esses dois produtos tinham preços muito próximos em algumas versões. Hoje, 9 meses depois, ambos baixaram muito de preço, mas mantiveram essa tendência de ficarem próximos entre si. Então vale a pena levar o G54 ou gastar um pouco mais e levar o G84? Para poder dizer isso, eu preciso primeiramente explicar as diferenças. Começando com as telas, o G54 tem um display de 6.5 polegadas Full HD IPS LCD, com um brilho muito baixo para a categoria, ali inferior a 600 nits. Além disso, por ser um painel IPS LCD, a gente não tem aqueles pretos profundos e contraste bonito que a gente gosta de ver. Pelo menos sim, o aparelho tem taxa de atualização variável de 30 a 120 Hz, suporte a reproduzir conteúdos HDR10+, algo não muito comum nessa faixa de preço, e som estéreo. O Moto G84 mantém o mesmo tamanho de 6.5 polegadas, mas muda praticamente todo o resto. Ele perde, infelizmente, essa taxa de atualização super variável, ele só varia ali entre 60 e 120, além de que não temos mais suporte ao HDR10+. Mas em compensação, ele substitui por um painel POLED, ou seja, muito melhor contraste, pretos e tudo mais, além de um brilho muito maior, chegando a 1300 nits. No mais, também é um painel 10 bits, ou seja, ele consegue reproduzir até 1 bilhão de cores, 64 vezes mais do que o padrão 8-bit encontrado no G54. Com relação à construção, ambos os dispositivos não tem nada demais aqui nesse quesito, tudo em plástico. E ambos também têm essa opção de acabamento traseiro nesse couro vegano, que é texturizado, que na minha opinião é bonito e confortável. Mas é sim importante mencionar que o G84 é o único que vai contar com alguma certificação contra água e poeira, IP54, mas que não é lá muita coisa. De qualquer forma, aqui em teleconstrução eu vou dar o ponto para o G84. Passando para o desempenho, a gente inverte um pouco a história. O G54 conta com o processador MediaTek Dimensity 7020, atrelados a 4 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Meu aparelho é o mais carinho, com 8 GB de RAM e 256 GB, e no meu dia a dia ele apresentou desempenho bem satisfatório, sem travamentos nem nada do gênero. Essa tela 120 Hz também é bem fluida, então assim, no desempenho em si no dia a dia, nada a reclamar. A gente também teve, por exemplo, em games, qualidades bem satisfatórias, como no COD Mobile, na minha opinião. Agora, sim é importante mencionar que o comportamento geral da versão com 4 GB de RAM vai ser bem diferente. Travamentos vão ser muito mais comuns e tudo mais, como a gente pode ver ali no teste do Tudo Celular, que eles testaram apenas a versão mais simples. O G84, curiosamente, tem o Snapdragon 695, processador não muito novo, e em benchmarks até se sai pior do que esse Dimensity. No dia a dia, no entanto, com seus 8 GB de RAM, vai ser pouco provável que você vá notar alguma diferença. O G84 também é bem fluido e roda games muito bem. Inclusive, falando em games, talvez por ter uma melhor otimização do que os processadores MediaTek, o G84 conseguiu até qualidades um pouco mais altas do que o G54. O que mostra que essa diferença ali de benchmarks não significa muita coisa. Ambos basicamente são parelhos. Com relação às câmeras, ambos os modelos têm sensores principais de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem e tiram fotos por padrão de 12.5 megapixels, né? Eles juntam 4 megapixels em um. E por mais que pareçam ser lentes iguais, não são. O G84 tem uma abertura um pouco pior, mas ainda assim, o G84 captura pixels maiores. Portanto, ele ainda assim vai ter um desempenho, provavelmente em situações de iluminação não ideal, um pouco melhor. Mas no geral, ambos tiram fotos muito boas e interessantes. Só talvez ali o G84 consiga um pouquinho melhor. Com relação às outras câmeras, o G54 tem uma lente macro de apenas 2 megapixels, com abertura 2.4, muito simplória. Enquanto que o G84 troca essa câmera por uma ultra-wide, fraca também, de 8 megapixels, mas melhor e mais útil também, na minha opinião. Já na frente, ambos são bem parecidos novamente, com 16 megapixels, com o G84 novamente tendo uma abertura um pouco pior, mas no geral,
ambas as lentes frontais são bem próximas e eu não diria que tem uma diferença notável de qualidade. Com relação a vídeos, no entanto, o processador simples do G54 e o processador um pouco antigo do G84 limitam eles aqui e eles são apenas capazes de gravar 1080p 60 fps atrás e 1080 30 na frente, algo que já está ficando um pouco defasado, mesmo nessa faixa de preço, com outros aparelhos já conseguindo resultados melhores, né? 4K pelo menos. De qualquer forma, talvez devido a uma otimização melhor também de hardware desse processador Snapdragon, eu vou dar o ponto para o G84 em câmeras. Passando para bateria, aqui eu tive uma surpresa com esses dispositivos. Ambos têm a mesma capacidade de 5.000 mAh, mas em quesito de duração eles são bem diferentes. O G54 acabou me desapontando um pouquinho. Nos meus testes ele não foi exatamente suficiente para conseguir aguentar um dia de uso meu, que é bem pesado, chegando a ficar ali no máximo entre 3 a 4 horas de tela, o que é pouco. Mas o que eu percebi é, por exemplo, quando eu fui testar o teste do Antutu, que eles têm um teste de bateria que vai de 100% a 5%, bem forte, ele conseguiu 5 horas e poucos minutos, o que significa que em teste intenso ele dura bem. O que eu percebi foi que o standby ali, quando ele fica não sendo utilizado, ele gasta muito bateria. Então assim, talvez seja um problema de software que possa ser resolvido. Já o Z54 que eu testei era sim usado, não consegue comparar exatamente de igual para igual, mas nos meus testes ele conseguiu uma bateria muito melhor, inclusive no teste do Antutu, chegando quase a 6 horas. Quando a gente olha, por exemplo, em testes quando eles eram novos, igualzinho, para poder comparar de igual para igual, como no tudo celular, a gente vê que essa diferença consegue ser bem grande de fato. Com relação a carregamentos, o G54 só consegue carregar até 20 watts, que é o carregador que ele vem de fábrica, enquanto que o carregador do G84 é bem mais potente e carrega muito mais rápido. Portanto, aqui em bateria eu vou dar o ponto para o G84. Antes de falar de preços e conclusão, tem alguns últimos detalhes que eu queria falar. Ambos os dispositivos têm Wi-Fi 5 GHz e NFC, com o G54 contando com Bluetooth um pouco mais recente. Com relação ao sensor de digital, no entanto, o G54 tem um sensor bem tradicional na lateral aqui, não muito rápido, não muito tecnológico, enquanto que o G84 é um pouco melhor já na tela, por mais que também não um dos mais rápidos, né, um sensor óptico apenas. No mais, eles ambos têm suporte à expansão via micro SD, mas apenas o G84 tem suporte ao Moto Ready 4, que é ali a alternativa ao Samsung DeX, no qual você coloca o seu aparelho no monitor e ele vira tipo um desktopzinho. Isso não tem suporte no G54. Com relação ao software, coisa bem importante mencionar, ambos os aparelhos foram lançados com Android 13 e ainda não receberam o Android 14, bem atrás da concorrência. A gente olha aí, por exemplo, que a Samsung atualizou o A05, um aparelho que custa ali menos da metade do que esses aparelhos aqui, meses atrás. Então tá bem atrasado nesse quesito. Além disso, a Motorola não tem uma política fixa de atualizações, mas baseado no passado, é provável que eles apenas recebam essa única atualização. Só uma atualização, ali talvez 3 anos de atualização de segurança, que é fraco quando comparado a alguns outros aparelhos como o da Samsung também, que nessa faixa de preço atualizam pelo menos por 4 grandes atualizações e 5 anos, bem melhor. Enfim, vamos falar de preço. Novos, o G54 começa ali de R$900 na versão 4 GB de RAM, que aparentemente está com estoque um pouco baixo, porque tá ficando cada vez mais difícil de encontrar. As últimas vezes que eu encontrava, ela estava ali na faixa dos R$900, mas hoje diminuiu bastante o estoque. Já o G54 com 8 GB de RAM custa normalmente entre R$1.000 a R$1.100, enquanto que o G84 eu já vi em promoções por apenas R$100, R$150 a mais, R$1.250, R$300 no máximo. Claro, como um inscrito já me comentou no outro dia, falar de preço é uma coisa um pouco complicada, porque pode ser que no momento que você assista, esses preços estejam completamente diferentes. Mas o que importa sempre é a distância entre eles e a diferença com outros aparelhos no mercado, né? Se você puder gastar e tá procurando um Motorola, o G84 por um pouco a mais vai oferecer uma experiência um pouco melhor. Claro, se você tá procurando um Motorola. Talvez se você estiver aberto à Samsung e inclusive dê um foco um pouco mais para ficar o aparelho um pouco mais tempo, talvez esses dois aparelhos não sejam ideais. Um M35 que acabou de ser lançado e já baixou bastante de preço e está nessa faixa aí próximo, vai ter um desempenho melhor do que o G54 e o G84, 8 GB de RAM e 256 GB também, tela Super AMOLED interessante, por mais que não tão boa quanto o G84, mas primordialmente esse software que vai atualizar por muito mais tempo e uma bateria de 6.000 mAh, que provavelmente vai durar ainda melhor do que o G84. Agora, como vocês podem ter percebido no começo do vídeo, eu falei que o G84 é usado e veio lá da outlet do celular. Se você estiver disposto a adquirir um aparelho usado, muda um pouco as coisas e é importante mencionar algumas outras alternativas. Lá na outlet é possível encontrar um Edge 40 Neo por a partir de R$1.300. Novamente, um pouco mais caro que o G84, mas oferece um pouco
pouco mais em tudo, praticamente. Apenas a bateria é um pouco pior. Mas se você está procurando a Motorola, vale com certeza a pena conferir. Muito porque a linha Edge não tem tantos problemas de atualização quanto a linha Moto G. Eles recebem atualizações por um pouco mais tempo. Por mais que não chegue a ser tão bom quanto a Samsung. Outra opção usada que eu também conferiria é o Galaxy A54, que também está a partir de mais ou menos nessa faixa de preço, quando com 256 GB e até um pouco mais barato se você topar 128 GB. Como eu disse a respeito do M35, que por sinal tem o mesmo processador do A54, ele vai ter um desempenho melhor do que esses dois aparelhos da Motorola que eu falei. Ele vai ter câmeras igualmente competentes, muito interessantes, tela muito boa também, bateria muito boa também, por mais que não chegue ali no G84 nem no M35, mas como eu falei, é um aparelho também igualmente interessante pelo software que atualiza por muito mais tempo e até às vezes dá para encontrar ele por um pouco mais barato. De qualquer forma, se você estiver a fim de comprar qualquer aparelho da Outlet, tem desconto ali nos comentários disponível de primeira compra, vale a pena conferir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.